Olá, este é o Catedrático Podcast, podcast do conhecimento, do saber, da inteligência e das pessoas que fazem mais do que você imagina. E a minha convidada de hoje é uma atriz fantástica, uma das minhas prediletas, cara. E eu tô feliz demais de estar ao vivo com essa mulher que eu tanto já vi em teatro, em televisão e também no cinema. Virgínia Cavendish, cara, que honra ter você aqui. Prazer enorme. Que bom que deu certo, né? As agendas estavam emperradas um pouco, mas agora a gente conseguiu. Você mora em São Paulo, né? Moro há 13 anos. Há 13 anos. Morei a minha vida toda adulta no Rio de Janeiro. Nasceu... 21 até os 40, sei lá. E nasci em Recife. Nasci em Recife, com 2 meses eu fui morar nos Estados Unidos, meu pai estava fazendo pós-doutorado, doutorado. Eu fiquei 4 anos lá, minha primeira língua foi inglês, tudo. Aí a gente voltou para Recife, eu fiquei lá dos 3 e meio, 4, até os 19. A minha primeira fugida foi para Campina Grande, já para trabalhar, para fazer uma peça, morar em comunidade, lá com um grupo de atores. Fiz minha primeira peça profissional, levei para o Rio, chamada Fêmeas, com direção do Moncho Rodrigues, que era um diretor espanhol que estava lá no Nordeste. Muito bom, foi uma experiência realmente fundamental na minha formação. Texto da Lourdes Ramalho, que é uma dramaturga nordestina, brilhante também, que já morreu. Os 2 já morreram. E... depois disso eu vim para o São Paulo, fiquei aqui 6 meses, aí por conta de um namorado eu voltei para Recife. Ainda era movida pelo coração, eu sou movida pelo coração. Quem que não é? E assim, uma coisa que eu estava lendo a seu respeito, você coloca como começou assim aos 17 anos, né? Que é uma idade assim, tem muita gente que começa mais cedo, outros mais tarde e tal. Daí eu fiquei pensando, eu falei... Porque eu sempre tenho essa curiosidade, né? Quando criança, você sempre projetou isso para sua vida ou você quis fazer outras coisas e depois que decidiu, na adolescência, seguir a carreira artística? Aconteceu o seguinte, quando eu tinha 6 anos de idade, estava nessa fase que eu tinha voltado dos Estados Unidos, tentando aprender a falar português, e ao mesmo tempo meus pais se separando, uma confusão familiar grande. A minha mãe começou a ensaiar uma peça, minha mãe não era atriz... Mas ela começou a sair uma peça, era nos anos 70, aquela coisa, em Pernambuco, em Recife, com um diretor muito conhecido de lá, o Cadengue, Antônio Cadengue, que também já faleceu. E eu ia para os ensaios com ela, e com minha irmã era Pirandello, Essa Noite se Improvisa, e 6 personagens à procura de um autor. E minha irmã fazia a peça. E eu ia junto, porque eu não tinha com quem ficar em casa, e coisa e tal. Todo dia eu ia lá, e coisa e tal. E eu falei, mãe, eu quero fazer. E aí não podia fazer, porque só tinha uma personagem. Aí uma hora eu assisti tanto que o diretor me colocou em cena, quando eu tinha 6 anos de idade. E aí foi um escândalo de alegria. Fiquei muito feliz de fazer a peça. Aquilo tudo era muito lúdico pra mim. Quando a peça estreou... A minha mãe não estreou a peça, ficou com vergonha. Ela fazia uma moça de cabaré. Minha mãe realmente não tinha... era muito tímida. E eu lembro que um dos atores era dono de uma doceria em Recife, então todo dia tinha pastel de nata, brincadeira. Eu falei, tudo que eu só tinha uma vez por ano na minha casa. Boa essa profissão. Fazer teatro é muito bom. E aí, depois corta, acabou a peça, tô brincando com os meus irmãos, com o pessoal da rua, jogando futebol, sei lá o que é. Aí vem a pessoa no portão, Virgínia! Aí eu saí correndo, falei, o que é? Aí era uma menina da produção me dando uma Suzy de presente, que era boneca. Nossa, caraca, concorrente da boneca da Xuxa. Acho que nem tinha boneca da Xuxa. Não tinha ainda? Acho que não, acho que... Não sei nem se... Eu não sei nem qual boneca. Eu tinha 6 anos, 77. Não, então não. A boneca da Xuxa é 89. 77. É que a Suzy acho que concorreu com a Xuxa em algum momento, mas enfim. A Xuxa não é a pau. Só que eu falei assim, meu Deus, esse negócio de fazer teatro é muito bom, ganha Suzy. E aí cortou. Suzy. Aí cortou, acabou, esqueci completamente. Quando eu tava já no científico, como é que chama hoje? Científico chama... Ensino médio? Sei lá, é primeiro, segundo, terceiro ano. Aí comecei a fazer teatro no colégio, aí falei com minha mãe, quero fazer teatro, não sei o quê. E um amigo dela indicou um curso, que eu já fui fazer esse curso, que já era um curso que foi muito importante também na Fundagem, em Pernambuco, que era a Fundação Joaquim Nabuco.
Um curso de 1 ano de formação, então eram 2 meses com professores brilhantes, história do teatro, depois voz, depois corpo, depois montagem, que foi com Cadenga, com que eu trabalhei aos 6 anos, que foi a valsa número 6. Isso foi um primeiro curso, assim, de responsabilidade. Nelson Rodrigues, Okay. E aí, era eu, mas era o grupo todo. Então, ela era um personagem que tinha várias vozes, né? Ele fez meio como coro. E ficou muito bonita a peça. E aí, depois, já emendei com a faculdade. Abriu lá em Pernambuco, na Universidade Federal, a mesma coisa que tem aqui em São Paulo, a EAD lá, formação profissional. E eu entrei com autorização de pai e mãe, porque eu tinha 16 anos ainda. Aí fiz 1 ano e meio essa faculdade, essa formação, toda a parte teórica, que eram 3 anos. Aí ia começar as montagens, tinha 3 montagens. A primeira era Pirandello, Caldeirão de la Barca, uma peça muito maluca, interessante. Mas no meio começando a ensaiar, aí eu fui convidada para ir para Campina Grande, porque eu tinha feito uma oficina com esse diretor espanhol, em Recife. Ele era já muito famoso lá em Pernambuco. Todo mundo queria trabalhar com ele. E ele me chamou, me pescou para trabalhar lá em João Pessoa, para ir para Campina Grande. Aí eu fui, aí eu larguei a faculdade, tranquei a faculdade, fui para Campina Grande, fiquei 6 meses lá, a gente montou essa peça, estreou, viajou bastante pelo Nordeste, veio para o Rio, para o Teatro Cacilda Becker, foi a minha primeira peça profissional lá no Rio de Janeiro. Voltamos, aí o grupo se desfez, ele teve um ataque cardíaco, quase morreu. E aí eu resolvi vir para São Paulo, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, logo depois. O pessoal tá falando, o que é a Virgínia, né? A gente convida muita atriz aqui, já sentou várias atrizes, enfim, dramaturgas, escritoras, tudo. Mas, cara, ela é catedrática. Numa das mensagens que eu mandei pra ela, ela falou assim, estou estudando para uma prova de doutorado. O cara, assim, primeiro antes do doutorado, cara, você se formou em quê? E o mestrado foi em quê? E a dissertação do mestrado foi... Sobre o quê? Sobre o quê? Então, primeira coisa, essa faculdade que eu fiz era nível médio, não era faculdade, né? Lá atrás. Fui fazer faculdade de verdade, já profissional, trabalhando com 30 anos no Rio de Janeiro, fiz música, canto lírico. Eu não cantava bem, fazia aula à beça. Eu fiz uma peça do João Falcão, A Ver Estrelas, que foi também... era 2 dias da semana e era música que tinha uma 7ª maior, assim, e era difícil pra mim, eu não tinha noção, nada. E uma vez eu acertava, outra vez eu errava, uma vez eu falei, ai, que saco, eu não tinha, eu realmente não nasci com esse dom. Ou tava tudo meio muito embaralhado, assim, dentro de mim, aí a musicalidade, não sei se tem a ver com a coisa de começar a falar uma outra língua primeiro e depois eu fiquei confusa, esse sentido ficou, não sei. Ou muita briga em casa, resolvi fechar os ouvidos de alguma forma, não sei o que aconteceu. Mas aconteceu que eu não tinha, não sabia fazer intuitivamente, digamos assim. E foi fazer aula. A minha professora de canto era professora da universidade. E ela falava, Virgínia, você faz tanta aula, por que você não aproveita e faz na faculdade? Eu falei, boa ideia. Meu pai sempre falava pra mim, Virgínia, meu pai foi pesquisador, CNPq, pós-doctor, foi um cara muito importante na área dele de fitopatologia. Sempre, eu ia almoçar na casa dele e me sentava, minha filha, você precisa fazer uma faculdade, não sei o quê, teatro é bom, mas você precisa pagar suas contas, eu não sou rico, não vou deixar uma herança pra você. Eu ficava preocupado com a minha estabilidade financeira, com tudo, né? E eu, tá certo, papai, tá certo. Fazia as minhas coisas. Mas aquilo ficou, né? Pelo visto, ficou. E aí eu fiz a faculdade de música, era o Conservatório Brasileiro de Música. Era uma faculdade que para quem estava trabalhando, era bom, porque ele era de 2 em 2 meses, 1 semana, manhã, tarde, noite. Então, aí, 1 semana de imersão integral, completa. Vinha muita gente de fora, muito aluno de Minas Gerais. E aí era punk, aí a gente ficava 1 semana, aí passava 2 meses, mais 1 semana assim, e assim foi. E deu pra fazer, aos trancos e barrancos, porque às vezes coincidia, dessa semana eu tava gravando novela, eu fazia acho que o Cravo e a Rosa na época, fazia Lisbela peça, Lisbela e o Prisioneiro, então tinha que... E eu sou uma pessoa que sou muito dedicada e estudiosa, eu adoro estudar. Então ficava naquela... ver, cara, querer fazer doutorado é coisa pra louco, mas vai. Mas aí pronto, aí fiz, corta. Sempre tive vontade de fazer mestrado e doutorado, porque eu acho que eu tenho vocação, e pra mim não é sofrimento. Pra professora? Não, pra estudo, pra estudar, pra pesquisa. Pra pesquisar e coisa e tal. Eu não sofro com isso, eu adoro escrever.
tenho facilidade, eu acho. Para mim é gostoso escrever. E aí... Então, aí isso foi quando eu tinha 32 anos. Eu morando no Rio, eu vim umas 2 vezes aqui em São Paulo, na USP, conversar com possíveis orientadores, apresentar ideias. Eu vinha, apresentava, era interessante, voltava e não fazia nada. Porque não estava na hora também. Aí, na pandemia, eu conheci também uma outra pessoa que foi um orientador, que não foi meu orientador, na verdade. Eu morava no meu prédio, trabalhava lá na USP também, de teatro. Comecei a conversar com ele, falar, babá, dizer que eu estava com vontade de fazer, e ele falou, escreve. Aí, na pandemia, eu estava com tempo. Na pandemia, eu fiz 300 coisas, eu não parei. Foi para mim, em casa, trancada, foi muito produtivo. Eu escrevi esse projeto do mestrado, passei, aí depois fiz a prova, passei, aí fiz a prova oral, passei e entrei. E meu doutorado, meu mestrado e minha dissertação foi sobre Eda Gabler no Brasil. Uau. Que é uma peça que eu montei em 2006 com Walter Lima Jr., uma peça do Ibsen, um clássico, uma peça brilhante. E aí eu resolvi falar sobre a montagem da Nídia Alicia, que foi em 64, que foi casada com o Sérgio Cardoso. Ícone da Vera Cruz. Grande mulher. Que legal, que legal. Ela depois deixou de atuar, foi professora muito na FAP. Catedrática, total. Foi pra TV Cultura fazer programas também. Um tempão lá. Deu muita aula. E aí eu pesquisei a montagem dela, falei com a filha dela, e aí fiz um capítulo com a Dina Sfati, que também montou em 83, que também foi outra mulher incrível que se produziu e fazia as coisas e muito à frente do seu tempo e muito forte, muito farol. Falo com meus faróis, assim. Sim. Faróis? Não, faróis. Depois o chat vai falar. Aí fiz a primeira montagem, quando a primeira vez que a Eda Gabler veio ao Brasil, que foi em 1907, com a Eleonora Duse, uma atriz italiana que na época era a melhor atriz do mundo, a maior artista do mundo, assim. Ela batia de frente, concorria com a Sarah Bernard. E todo quem, assim, tinha a turma da Sarah Bernard, que gostava da Sarah Bernard, e tinha a turma que gostava da Eleonora Duse. Mas, assim, a Eleonora Duse, ela já trouxe uma coisa a mais, assim. Ela, por exemplo, ela não usava maquiagem, ela fazia tudo contido, tudo pequeno. Era precursora dos Stanislavski, quase como sendo uma, sabe? Já uma coisa pipocando do teatro mais introspectivo, porque a Sarah Bernhardt era na oratória, grande, expansiva. O teatro todo era assim, né? Era tudo na voz e na virtuose da voz, a coisa de você falar e botar pra fora e não sei o quê. E ela veio com tudo ao contrário e quebrou tudo e saiu mudando paradigmas de interpretação já com 15, 16 anos. E virou essa grande artista que ela foi. E ela veio em 1907 para o Brasil. Depois ela veio primeiro em 1885 com um navio, várias peças de repertório. Incrível, né? Como essas coisas aconteciam, né? 2 meses de viagem, fazia Argentina, fazia Brasil, aí fazia São Paulo, fazia Rio. Ficou um tempão. Quando ela veio a primeira vez, ela ainda... Tá ruim o microfone? Não, tá bom, né? A primeira vez que ela veio, ela ainda não era essa sensação mundial. O Brasil, e a estadia dela aqui, ainda elevou mais ela, assim. E aí, por último, falo da minha montagem de um ponto de vista pessoal, produtora, atriz, assim, as minhas questões de como produção, como surgiu a minha ideia, como foi os desafios de interpretar esse personagem que é tão enigmático. Processo. E aconteceu mais uma coisa. Escrevi através de uma linguagem mais feminina, /feminista, que é através de cartas. E ficcionei também um pouco. O meu pai estava doente quando estava fazendo o processo todo da dissertação, do mestrado, e eu ia e voltava de Recife toda semana para ficar com ele, e estava ensaiando Mary Stuart aqui no Rio, aqui em São Paulo. E aí eu ficcionei que eu estava fazendo, e meu pai estava doente em Recife, e que eu estava dentro nos voos, e de volta eu contava para ele minha pesquisa, porque foi ele o meu maior incentivador da pesquisa. Então, na verdade, é um livro meio de ficção.
com um documentário dentro. Que da hora, hein? Eu quero publicar esse material. Eu fui indicada a publicação. É uma história incrível essa. Porque tem documento... O recorte que você fez é muito legal. Tem documento histórico, a beça. Eu pesquisei, entrei lá, pesquisei matérias de jornais enormes sobre a Eleonora Duse, contando que ela estava chegando. Tudo isso, cara. Mestrado são 2 anos, mas assim, na prática 1 ano e meio. Eu fiz em 3. Ah, tá. Porque é pauleiro que você fez. Eu fiz em 3 porque eu mudei. No meio do caminho, eu mudei essa coisa da narrativa, eu resolvi fazer essa coisa mais criativa, e aí, para ir fazer isso, eu tive que dar uma parada, ler, para enquanto as coisas iam maturando dentro de mim, como eu ia fazer aquilo. Até ter a segurança de sentar e escrever. Aí, quando escrevi, foram 3 meses escrevendo. Blá, 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 e pesquisando. E aí, assim, ao mesmo tempo... Olha só, meu pai estava doente, eu estava produzindo Meryl Stewart, que era uma produção enorme no SESI aqui. Eu fazia Meryl Stewart. Ainda assim, conseguia muita coisa na minha cabeça. Sentar, botar minha música clássica, ler, estudar. E aquilo me trazia uma paz, um lugar de... me faz bem. Não é um descanso, na verdade, a pesquisa, sabe? Porque normalmente fala que quem faz mestrado e depois doutorado é mais para dar aula, né? Para virar um... Eu não descarto a possibilidade de dar aula, porque é uma troca, mas não é o que eu... Não tem... Você tem uma didática de professora, cara. Imagina chegar na sala de aula e encontrar a Virgínia lá, cara. Ia ser uma aula fantástica, cara. Tudo que você já passou e escreveu e pesquisa, você já é uma grande pesquisadora pelo que você falou aqui, do que você fez. Sim. Levantamento todo de acervo, de material, bibliografia, cara. Muita obra. E aí o doutorado... Aí eu defendi meu mestrado agora em fevereiro, né? Final de fevereiro. E aí o doutorado tava... Desse ano? Desse ano. Eu fiquei mestre em março desse ano. Mestres. Que legal. Comunicação. Que legal. Fiz sobre Saltimbancos Trapalhões. Que legal. Recorde sobre o filme político. Aonde? Qual faculdade você fez? Na ISPM. Que legal, parabéns. É bom? Você gostou? Amei. Quero fazer doutorado também. Tô nessa. Tô também no processo seletivo agora. Tá também? Mas não falar, porque... Vai que a gente não entra, né? Eu também. Eu tô... Passei na primeira fase, fiz a segunda prova, esperar o resultado e tem a terceira. Se não passar, a gente vai de novo. A oral. Tipo a entrevista. Mas o meu projeto já tá... Eu só consegui fazer porque eu já tinha o projeto pronto na cabeça. Porque eu tava estreando... Qual que é o projeto? Chama Processos Criativos de Atrizes Contemporâneas. O meu também é processo criativo. Olha só, cara, muita coincidência. Mas é de outra área. Documentário. Porque eu fiz um documentário chamado A Segredo Delas, que também criei na pandemia, que era... Eu entrevistei atrizes veteranas sobre processo criativo. Que eu tinha começado... Primeiro eu tinha inventado massa para fazer uma coisa online, para conversar e coisa e tal, por conta da pandemia. Mas a coisa foi ficando tão bonita que eu resolvi, eu vou apresentar essa coisa para alguns lugares. E apresentei no Sesc, apresentei no sei lá onde, enfim, não vou dizer nomes, mas quem pegou foi o Itaú Cultural. Legal. E assim, eu tinha algumas atrizes que falavam que não tinha intimidade com a coisa online, coisa e tal. E eu também pensei, puxa, eu queria ter mais um cuidado de luz, de som. E aí eu resolvi fazer um projetão. E aí eu entrevistei 10 atrizes veteranas, fui na casa delas, tinha um roteiro de perguntas, tinha coisa de ficção também. Mas aí eu passo, esse tempo todo, passo eu chamo de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, tudo que ela fez para se tornar a atriz que ela é. As referências, o que ela estudou, as influências, as técnicas, os segredos dela para poder, no dia a dia, durante a carreira inteira, para se manter, para ser a atriz que ela é. E de fora para dentro, tudo o que as coisas de fora influenciaram ou atrapalharam. Crítica negativa, assédio, machismo, etarismo, porque eram todas atrizes mais velhas. Então, como o de dentro para fora, de fora para dentro, assim. E ficou muito legal. Aí eu entrevistei a Zezé Mota, a Valdereide Barros, a Miriam Meller, a Ana Lúcia Torre,
Guida Viana, aí teve no Rio Grande do Sul, Araci Esteves, em Pernambuco teve Prazeres Barbosa, em João Pessoa, porque a gente queria pegar um país, né? Não só Rio e São Paulo. Uma amostragem. Zezita Matos, muitas mulheres maravilhosas, assim. Foi Sori Franco no Rio também. Foi muito maravilhoso. Quero fazer uma outra temporada, pegar uma outra escala de idade, porque realmente essa troca é fundamental, né, entre atores, assim. E um documento também, porque a gente morre, os atores morrem, os atores de teatro, e não tem documentação sobre isso. Não bibliografia, né? São bem escassa, né? Isso é bom para as futuras gerações verem como é que era, como ela se sentiu naquele momento da carreira, né? É muito interessante. E eu abri aqui a conversa, né, falando que você é diferente, e de fato né? Porque não é comum, tem uma formiga aqui, que é? Agora que eu não quero matar, não, Deus pena. E aí, disso, né? Que não é comum, por exemplo, uma atriz ser uma futura doutora, né? Porque normalmente a carreira já consome muito, né? E você consegue conciliar tudo. Você falou, tava com a peça, tava com isso, então, e assim, tem muita gente que faz só o mestrado porque demanda muito tempo. É aula que você tem que assistir, tem as leituras obrigatórias, e você deu conta disso tudo, né? E agora tá arrumando mais encrenca pra tua cabeça porque é o doutorado. E mas além disso... termina. Não, termina. Não, e aí eu ia entrar para outro assunto, mas... Não, é porque é questão de foco, né? É muito fácil a gente, hoje em dia, se perder muito e perder muito tempo na vida e ficar sofrendo com o que a gente não tem, em vez de cavar o que a gente pode fazer. Na pandemia, quando a Fernanda Young morreu, ela tinha minha idade, ela é mais velha que eu um pouquinho, não mata, tá? Vou matar, vou empurrar pra você, que ela quer você viva. Tá, deixa a bichinha aí, porque coi tão pouco tempo de vida. Essa semana eu matei uma barata, eu fiquei com muita dó dela, que ela foi fugindo assim, eu falei, não, mas é natureza também. Enfim, é difícil matar, essa coisa na natureza é terrível, você tem que matar o outro para comer o outro, né? Essa cadeia alimentar, eu falei, é muito terrível. Bem, eu estava falando da pandemia, que a Fernanda Young morreu um pouco antes, ou durante, acho que não me lembro, mas... E ela tinha um pouco minha idade, praticamente, e eu falei, meu Deus, se eu morrer hoje, eu não vou ter feito um monte de coisa que eu tinha me programado fazer, que são fundamentais na minha vida. E vi o quanto eu estava meio dispersa na vida também, não olhando para esses meus desejos interiores, internos, muito profundos. A gente vai vivendo e quando de repente a gente está se negligenciando e a vida passa e você morre e você... E aí, né? E aí aquilo me acendeu, sabe? E eu falei, não, peraí. Aí concentrei, aí fiquei, o que é importante para mim? Como atriz, como produtora, como ser humano, como tudo. E foi uma revolução isso, sabe? Assim, porque eu assim, não perco tempo fazendo coisas que não vão me levar a lugar nenhum, sabe? Inclusive relacionamentos. Eu tava sabe? Eu falei, não, eu quero só focar no que constrói. Não quero nada que seja que destrua, que divida, que me atrapalhe. Então, se a coisa não tá, não quero. E aí... Estudo piano, sabe? Porque eu fiz faculdade de música, eu não canto. Provavelmente eu vou cantar em alguma hora, em alguma peça, porque afinal de contas, estudei pra isso. Fazer um musical? Não, musical não, que eu nem gosto tanto, mas uma peça que eu cante uma música alguma hora, um negócio assim, ou uma coisa mais autoral que eu possa cantar, não musical, que esses que tem no São Paulo, porque aí eu acho que realmente não tenho nem interesse, nem capacidade pra isso. Mas o que eu tava falando? Mas eu Young, mudança. Não, sim. Aí isso aí. Então, mudar o piano é uma coisa importante pra mim. Não, porque eu fiz a faculdade, então eu leio partitura, eu estudo piano, eu toco piano. Isso me demanda. Eu adoro ler, eu adoro, não só na minha pesquisa, mas ler literatura, adoro ler, adoro ver filme
Então, acho que, não sei, assim, eu me dou muito bem comigo mesma. Tenho graças a Deus. Você gosta da sua companhia? Gosto da minha companhia, gosto da minha solidão, gosto do meu tempo comigo, com minha cachorra, com meus cachorros, que eu fico lendo, ouvindo música, me concentrando, trabalhando. Isso eu fico completa. Então, e me traz paz, sabe? Uhum. Me preenche, assim. Eu acho que tudo que eu faço, tudo que eu estudo me torna uma atriz melhor. Com certeza. Com mais conhecimento, com mais empatia. Mais refinada. Com mais, sabe? É isso. E aí eu tava falando, né, de ser diferente nesse sentido também, de atuar e produzir, né? Você faz isso também como ninguém, não só com cinema, também com teatro. Sim. Enfim. Como que é isso, assim? E qual que é o trampo disso, né? Porque ser atriz já não é fácil, né? Porque é uma profissão que às vezes você tá lá no alto da glória e tal, e de repente acaba um trabalho, fica 3, 4 meses sem o telefone tocar, sem às vezes nem lembrarem de você, né? Tem esses picos, né, de adrenalina, né? Tanto e produzir também não é fácil, né? Mas aí no trabalho não para nunca, entendeu? Assim, eu graças a Deus. Primeiro a produção veio naturalmente. Eu tenho vocação natural, como eu não sei cantar, mas sei produzir assim, ó, com facilidade, não me dói, não sou menos atriz porque eu produzo, ao contrário, eu sou Acho sempre... que fica maior. Eu, assim, descobri que eu produzia lá em Campina Grande. Eu vi que a produção tinha umas coisas meio assim, que tava sem dinheiro pra uma coisa, pra uma outra, acabava a peça, o ensaio, eu era atriz convidada. Eu saía pela cidade, nas folhinhas amarelas eu procurava uma loja mecânica que a gente precisava de um elevador de ferro para terminar a peça, que era uma coisa que tinha que ser construída. Eu saía na cidade lá, ia andando, passava do lugar, olha, a gente, não, você consegue fazer isso? Até que eu achei um lugar que conseguiu, que esse cara se interessou e fez de graça pra gente, sabe? Pesquisando, que hoje em dia não tem mais, né, páginas amarelas... E meu pai morava num bairro lá em Pernambuco, lá em Recife Rio. A gente era um bairro rico. Cheguei um vizinho nosso que era filho de um dono de um açúcar Estrela, o açúcar famoso. Fui lá pedir dinheiro para ele, ele me deu um dinheiro, 4 mil, não sei se era cruzado, não sei quanto, que era um dinheiro bom para ajudar na peça, sabe? Então eu tenho cara de pau, digamos assim. Sabe articular. Tenho desenvoltura, tenho ideia. Lábia. As ideias surgem, assim, as ideias... Eu sempre tenho as melhores ideias para resolver problemas de produção. É difícil alguém entender melhor que a mim. Quando eu vejo alguém, eu falei, meu Deus, trabalha comigo para sempre, para ser uma parceria, porque eu realmente tenho boas ideias de negociação, de baixar preço aqui, acolá. E eu gosto de idealizar o projeto, saber, agora eu quero fazer essa peça porque eu quero falar deste assunto, porque eu quero desenvolver uma coisa da minha atriz que não faz tempo que eu não pego nesse lugar. Aí escolho a peça tanto nessa junção entre o que eu quero me desenvolver como atriz, desafio, eu não quero nada fácil, não quero ganhar dinheiro, ficar rica com teatro, eu quero ser uma atriz que o meu diapasão seja bem grande, assim, sabe? E passar por experiências que eu não passo na vida. Ator é muito maravilhoso ser ator por isso, né? Várias coisas. Né? Se você sai do seu lugar de conforto, se você sai da sua rotina, você se experimenta também. Para fazer personagens grandiosos e difíceis, você passa por lugares tumultuados dentro de você, se você quer fazer aquilo de verdade. Isso é muito desafiador, né? É muito bom. Para você chegar numa verdade, você tem que saber qual é a sua verdade também. Você não pode ser uma pessoa também... É muito interessante. Então, antes do Mary Stuart, eu tinha feito o Rio, que era uma peça de suspense. Foi a primeira peça que eu comprei pensando mais como produtora do que como atriz, porque era uma peça brilhante, inglesa, de suspense. E o meu personagem não era tão bom. Eram 2 mulheres e um homem. O protagonista era um homem. Essa peça foi a que menos foi tempo em cartaz, minha. Eu acho que por eu não estar tão, assim, apaixonada pelo personagem, eu não consegui levar adiante muito. Não quis levar. Uhum. Enfim. Mas antes eu não daria o foco. Era uma farsa. E era comédia. Eu fiquei 3 anos com essa peça. Fiz mais de 150 apresentações. Era muito, muito farsesco, engraçado. E aí pulei para uma tragédia que é Mary Stuart. A peça que era
com falas gigantes, entendeu? Eu tive que fazer aula fono, eu tive que fazer exercício de pulmonar para largar minha capacidade pulmonar para falar falas compridas, grandes. Então aquilo foi eu melhorei, eu desenvolvi muito fazendo essa peça, muito. E vamos para fazer uma passagem assim, mas a gente volta. O Lisbela e o Prisioneiro foi uma produção sua, né? E você fez no teatro. Foi encenando que você sacou, falou, putz, isso aqui dá um filme que pra mim é um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Bom, né? Muito legal esse filme. Como que foi essa sacada assim, de você falar, putz, isso aqui dá um filme, assim, encenando a peça, lendo o texto? Vou te contar um pouquinho antes disso. Eu era casada com o Guel, Guel fazia a Terça Nobres, ou era Terça Especial, na Globo, que ele pegava obras brasileiras, adaptava para fazer Sim, eu lembro disso. Um especial. Aí teve o Mambembe, teve o Coronel Lobisomem, o Alienista, a Lisbela. E aí, a gente conversando, a gente já tinha feito uma peça juntos, ele dirigindo, eu de atriz, com produção do Marco Nanini, que era o Burguês Ridículo, sim, que foi muito bacana também. O Guel dirigiu junto com o João Falcão. Pegaram uma peça e... como fez no Alto da Compadecida também, um pouco. Eles pegaram as melhores cenas de comédias, de mocinhos, e fizeram uma adaptação lá e ficou o Burguês Ridículo. E a gente viajou muito e foi muito legal. Mas aí, cortando pra isso. Aí, eu e o Guel, a gente falava, poxa, eu falava pro Guel, você tem tanta obra que você fez e passou só uma vez na televisão, por que a gente não pega essas obras de trás pro teatro e cria uma companhia de criação, não companhia de atores no teatro? Vamos fazer isso. E ele falou, vamos. E aí, a primeira peça que a gente resolveu fazer foi o Lisbela, porque era uma peça pernambucana. Eu era pernambucana, eu queria que o elenco fosse todo pernambucano, trouxe amigos de Pernambuco, e realmente foi, só teve o Lucinho Mauro, que não era de Pernambuco, se eu não me engano, bem, não me lembro mais, mas enfim. Basicamente, aí a equipe criativa era o Guel, era a turma que trabalhava com o Guel na televisão, e a gente fez essa peça. Ensaiando a peça, a Paulinha entrou no meio. A Paulinha tinha me convidado para fazer um filme com ela, um filme infantil, e me mandou o texto e coisa e tal. Eu falei, Paulinha, eu não consigo agora porque eu estou ensaiando essa peça. Mas você não quer produzir comigo essa peça? Ela entrou na hora, na produção comigo, trouxe dinheiro, trouxe pão de açúcar. Paulinha é danada, né? Assim, trouxe um monte. E aí a gente estreou a peça. A peça ficou 2 anos em cartaz, viajou para Pernambuco, a gente ficou 3 vezes. Aqui em São Paulo a gente fez um projeto chamado Teatro é um Barato. O Pão de Açúcar patrocinava a nossa vinda, o hotel, comida, tudo, e a bilheteria era só para pagar os custos do dia a dia ali. E aí, custava R$3, se não me engano. Era bem barato. E aí a gente viu que dava volta no quarteirão. Pessoas vinham 10 vezes, 15 vezes, 16 vezes. E virou um estouro. Aí a gente falou, vamos fazer o filme. Foi ali. Foi nesse Teatro é um Barato. E aí, logo em seguida, a gente fez o filme. E arrebentou. E aí eu fazia Lisbela no teatro. E aí o Guel quis que eu fizesse a Inaura no filme. E aí eu era produtora, eu fiquei meio enciumada no começo. Poxa, fazia muito bem a peça. Fazia direito, fazia bem. Mas eu entendia que ele queria pessoa... Ele não me via no filme como a Lisbela. E me ofereceu a Inaura. Até que a cena com o Leléo no começo do filme, dizendo que mulher com defeito que é bom de representar e coisa e tal, é meio brincando, ele me convencendo a fazer a Inaura, né? E aí eu falei, então tá bom, agora eu vou fazer com tudo. E aí foi... Você roubou a cena. Pois é, todo mundo gosta demais, né? Eu gosto demais também, eu fiz com tudo. Clássico. E aí, gente, vamos agora, eu falei que ia voltar. Rosinha, cara, quem não ficou apaixonado pela Rosinha, Alto da Compadecida, cara? Me fala assim, como que foi trabalhar com isso? Depois fizeram agora o 2, né? Mas o Alto também foi um fenômeno cultural. Cara. Tem gente que tem até tatuagem. Cara, a Lisbela também. Assim, uma loucura. Me fala um pouco assim, como que foi
a ideia da concepção de Rosinha, tal, como surgiu esse convite, e por que você acha que tanto o Lisbela e Alto, acho que eles dialogam de certa forma, são essa coisa tão Brasil, assim, que, cara, deu um match incrível na população toda. Eu tenho muita sorte de ter feito já esses dois personagens. Poxa, que bom, porque às vezes é sorte mesmo. Às vezes você faz um personagem super bem feito num filme que flopa, né? Que ninguém vê, que não sei o quê. Ou você faz um trabalho muito bom, você sabe que fez bom. Aconteceu já um filme que eu fiz e o filme é uma porcaria. Nada, o filme não acontece. Poxa, é fogo. A junção de você fazer um bom trabalho, o filme ser bom em comunicar, é uma coisa rara. É muito difícil. E às vezes é até aleatório, né? Que às vezes você não imagina e a coisa acontece. Mas é fogo, porque é muito difícil. Além disso, a edição, a coisa tá no diretor. Você faz um negócio e não fica tão bom, ou às vezes fica melhor, né? Tá na mão do diretor. Mas esses dois filmes, eles realmente viraram a paixão brasileira do cinema, assim, né? E pra mim é muito legal, porque as pessoas falam, como ela fez a Rosinha e fez a Inaura? É a mesma, algumas pessoas falam, é a mesma atriz, porque tem Transformou, cara. É muito diferente, né? Mas a Rosinha surgiu, ela começou, a mocinha que veio do Burguês Ridículo. A Lucille, que eu fiz no Burguês Ridículo, tem cena inteira dentro do Auto da Compadecida, marca tudo. Então, eu fiz essa peça 2 anos e meio com o Nanini. E, então, ali foi onde a gente cozinhou o personagem. A minha personagem, eu não nem sabia o que ia fazer, né? Mas Guel pegou dali, tem cenas dali. E também... Basicamente isso. Eu sou pernambucana, né? Então, assim, a coisa da prosódia, tudo. O Bruno Garcia, a gente foi namorado, meu segundo namorado, a gente tinha intimidade. Então, isso para fazer o Lucille, tá? Não o Auto da Compadecida. A gente fazia o par romântico. E eu acho que foi isso, assim. Eu ter feito no teatro... Eu digo que a criação a base foi a Lucille, mas a brejeirice e a pernambucanicidade, sei lá como é que chama isso? Pode ser. Minha, o chat entendeu? vai responder outra, mas faróis, eu acho que é faróis mesmo. Mas, faróis. Mas assim, o Alto e Lisbela e tudo que você fez, a sua filmografia é uma filmografia muito sólida e consistente, né? Mas acho que esses dois são os fenômenos populares da sua vida, né? Sim, e o 2 também ficou, né? Porque o 2 teve 4 milhões de espectadores. O 2 tem uma questão só que me pegou, assim, que eu achei assim, muito legal, o 1, porque era a coisa real ali, né? Então, e o 2 é muito o cenário... como que eu posso falar? Artificial. Né? Foi estúdio. Isso causou, assim, pra mim, uma estranheza, assim, visualmente. Mas Sim. O resto, cara, incrível, né? As pessoas esperavam muito esse filme. E rememorar, ligar essa memória afetiva a todos vocês e tal, foi incrível. Eu gostei demais. Eu fiquei com medo uma hora. Depois a gente conversou muito e a Rosinha foi criada em cima de mim mesmo. Ela ser essa mulher independente, dona de si, dos seus desejos, não tá lá com o Chicó, mas também não tá morta, né? Porque a mulher o tempo todo foi par romântico de alguém, ou vivia através da felicidade do marido. E lá na década de 50, que passa o filme, não, ela já rompeu com o pai, já foi embora, já rompeu com... Tá nem aí para o que vão pensar dela, da sociedade, a moral da época, né? Então... Isso eu acho que é uma mensagem muito importante para as mulheres, eu acho. Sim, total. E ela chega e ainda assim aceita o amor, ela não briga com o amor, não, porque por isso não vai ter o amor romântico. Tem, mas se não tem também, não morre e não vai atrapalhar a sua vida, entendeu? É isso que tem que ser. É um recado, né? É um recado e eu acho muito necessário. Vai estrear agora a série, né? Em dia 7 de janeiro, vira 4 episódios na Globo também, e tem um episódio inédito, que é o tempo que João Grilo foi pro Rio de Janeiro. E ele vira camelô lá, nem posso falar muito, mas é engraçado também.
Que aí não teve no filme, vai passar lá. Legal, isso é muito bom, né? Quando tem esses desdobramentos, assim, né? Pensa um público também que não foi ao cinema, mas tá vendo agora no streaming. E tem uma coisa na sua carreira que eu achei muito louca, cara, que falaram que é uma série que você fez de comercial pro supermercado Bom Preço. Que é uma coisa... Eu tentei achar no YouTube, não encontrei, cara. Eu tenho um. Eu só consigo achar um. Mas como que foi assim, tão revolucionário? Era uma coisa de... João Falcão. Então, mas... Que é um puta diretor de teatro, principalmente, né? Mas assim, o que tinha a ver, sei lá, o preço da melancia com referência cinematográfica? Não, então, ele pegava a cena Casablanca, a gente fez Casablanca. E em vez de dizer o texto da Casablanca, a gente dizia... Como leite em pó integral 78. Sei lá, dizia o nome do produto e o preço. E a pessoa respondia, leite moça integral, não sei o que, não sei o que. E todo o cenário, não sei o que. E foi muito bom, porque eu fiz essa... Eu tinha 16 anos, veio antes de fazer a faculdade. O Chico Scioli, que hoje em dia tá na Globo até, ele me viu na rua um dia e... me chamou e coisa e tal. Eu tava andando sozinha, assim, meio querendo ir nos bares. Eu era muito tímida, queria vencer essa minha timidez. Então eu saía sozinha e ia me virar. Eu morava num bairro que era um bairro que tinha esses barzinhos que as pessoas iam, da minha idade, assim, atores. E ele me chamava de Rosália, porque não sabia meu nome. E Rosália era um personagem da Glória Pires, numa novela que eu não lembro qual é. E todo mundo achava que meu nome era Rosália, porque eu acho que eu era parecida com ela. E aí, João foi fazer essa campanha e me chamaram para fazer um teste para essa campanha. E eu fui fazer o teste. E o João Falcão já era muito famoso lá em Recife. E eu fui lá meio achando, ai meu Deus, vou falar com o João. O João era muito famoso de teatro. Cheguei lá, o João era um menino de 28 anos também, assim, jovem e coisa e tal. Enfim, passei no teste e eram 6 atores, era uma campanha do Bom Preço. A gente toda semana gravava um comercial diferente. Eu tinha um cachê mensal massa para um menino de 16 anos. Supermercado de graça. Supermercado de graça não tinha, eu queria. Mas não tinha. Mas tinha um salário ótimo. Você viu, meu Deus, a vida vai ser muito boa de atriz. Assim, de repente, já tinha um cachê, um salário mensal. Toda semana gravava, era divertidíssimo com o João. Só tinha amigos juntos. O João já estava namorando com a Adriana Falcão, que é uma das minhas melhores amigas da vida, assim. E o Bruno fazia também, acho que era Miss fazia, não lembro. Enfim, era uma turma muito boa. E fazia isso. Esse que eu tenho é da ópera. Eu não lembro, a gente cantava ópera, terminava Bom Preço. Era muito bom, muito divertido. Cara, eu achei muito curioso isso. João ganhou um monte de prêmio com esse comercial, com essa campanha, né? Que é uma coisa audaciosa, né? E fora do padrão. Normalmente é o cara gritando o preço, a promoção, não sei o que. Essa referência é muito louca. Acho que deve ter sido um impacto ali na cidade. Enfim. Foi um acontecimento, assim. Foi muito legal. Isso é legal da arte, né, cara? Surpreender, sei lá. Os caras te dão uma coisa que parece óbvia e fazer uma coisa maluca. Quebrar com a... Pensar fora da caixa mesmo, né? Pensar com a expectativa do público, né? E aí, legal. E do cinema, outra coisa que você também quebrou a expectativa do público foi aquela parceria que você fez com o Rubens Evaldi. Era muito legal. E também ficou, acho que 4 anos. Ficou 4 anos. TNT Mais Filme. Que eu apresentava, tudo tecnológico, assim. Eu nunca tinha apresentado nada. Adorei fazer. Eu vinha, sei lá, de quanto tempo a São Paulo, gravava uma temporada inteira. E era TNT Mais Filme. Eram 3 blocos, cada bloco dava o público tinha que descobrir qual era o filme, né? Então, a primeira matéria do dia era sobre uma dica do filme. Aí, digamos que seja, sei lá, uma coisa de artes plásticas. Aí tinha uma entrevista com um artista plástico para algum outro. Que fosse juntando, que não só ligado ao cinema. Aí, a segunda era uma outra. Aí, eu fazia assim, juntava, aí, a dica 1, a dica 2, e agora... E aí, depois, por fim, o Rubens falava... sobre o filme é esse, o filme foi assim, foi assado, era muito educativo, muito legal, venderam para o México, depois venderam para um monte de lugar, e na última temporada vinha esses apresentadores gravar no mesmo cenário que eu, depois, foi muito legal.
E ele é um mestre, né, cara? Esse cara. Eu acho que sempre que tem Oscar, tudo. Ele é muita memória, né? Sabia de tudo, né? O cara sabe a cena, que minutagem que aconteceu aquela cena, tal, é uma coisa. Minha memória não guarda, cara. Eu, às vezes tô vendo um filme, no meio do filme, eu falo, puta, acho que já assisti esse filme. Que eu não lembro, cara. E ele tem uma memória incrível, né? Mas aí teve. Quando eu tava lá, eu tava já produzindo meu filme Através da Sombra, um filme que o Walter Lima dirigiu, que foi uma adaptação da Volta do Parafuso, do Henry James. E eu falei pra ele que ia fazer esse filme. Ele falou: pra quê? Já tem o filme. Tem um filme que é maravilhoso, americano, que chama como é que é o nome do filme? Enfim, com a Deborah Kerr. É um filme muito, muito bom. E eu falei, tem aquele, mas vamos fazer o nosso, a gente vai fazer uma adaptação. Porque se o Hamlet tem um filme muito bom, ninguém vai fazer mais Hamlet, ninguém vai fazer, né? É um clássico, é passível de várias interpretações, de vários países, e tem várias, inclusive, adaptações sobre esse texto, né? Tem o inglês, tem a Isabella Gianni já fez, enfim, tem o próprio aquela com a que é tudo que não pode ter a luz. Como é que os outros, né? Os outros é baseado nisso também. Os outros é um filme, não? Sim. Os outros que chama? Eu tô tentando lembrar, não sei. Que é com a eu sou péssima para nome. Graças a Deus que eu sempre fui. Então, também. Com Nicole Kidman, que tem 2 crianças pequenininhas que não podem tomar sol. Não é os outros? Não vou lembrar, cara. Eu acho que chama os outros. Dá um Google aí, depois vocês vão... Gente, eu acho que vocês vão saber qual é. E, assim, outra coisa que, assim, pra mim é marcante, assim, seu lance com comédia, cara. Você tem já um sorriso, assim, já assim, ó, cara, que você já vê que é negócio de comédia, um riso meio que frouxo e tal. Como que é a sua ligação com comédia? Você já fez várias comédias na televisão, no cinema, enfim, teatro. É a sua praia, assim, mais do que outros gêneros? Eu gosto de tudo, mas eu sei que eu sou engraçada também, assim, naturalmente, espontânea, engraçada, talvez, e que eu tenho um jeito pra comédia. Porque eu sou, não sei, mas eu gosto de tudo, mas adoro fazer comédia. Agora, por exemplo, eu tô saindo da Mary Stuart, saindo não, vou fazer agora, se tudo der certo, vou encerrar o Festival de Cinema de Recife e quero ficar mais tempo em cartaz, preciso captar para fazer, quero fazer Centro-Oeste, quero levar para o Nordeste inteiro, uma peça educativa, grandiosa, bonita, madura, sabe? Então, se alguém estiver vendo esse programa... A sua câmera é essa aqui, já fala com os investidores. Por favor, me procura, que a gente tem... Tá muito bacana o projeto, já tem 130 apresentações. Eu quero levar para o Centro-Oeste, eu quero levar para o Nordeste a peça. Por favor. É difícil, né, cara? Como é difícil viver de arte no Brasil, né? Mas existem muitos editais. Então, assim, a peça estreou em 22, eu tô com ela eu tô há 4 anos. Quem é que consegue manter uma peça? De drama, que não é musical, nem é uma comédia ligeira, com 11 atores, 17 pessoas na equipe, viajando para cima e para baixo, há 4 anos, né? É muito tempo. Isso realmente é um feito grande. Eu não consigo nem lembrar quem fez isso. Agora, recentemente, é uma coisa quase impossível, né? Só antigamente com as companhias de teatro. Com os grandes nomes, Paulo Otranto, sei lá, mas nem sei, tem muita gente viajando. E eu consegui já viajar bastante com essa turma toda, assim. É muito legal, assim. Muito legal. E nesses lugares a gente oferece no local, né? Para uma oficina para os atores locais, para os profissionais locais trocarem com a gente. Então, tem uma troca educacional muito interessante também. Além da apresentação do espetáculo, sabe? E dessas comédias todas que eu falei, ou de participações, ou de trabalho, tudo, você fez Grande Família, né? Que é um clássico da TV, enfim, era uma coisa assim, que as pessoas, acho que teve antes, né, com do Valdo Viana. O Valdo Viana Filho. Um elenco. Depois, acho que em 2000, a Globo começa
a fazer, né? Novamente a Grande Família com outro elenco, tal. Como que foi reencontrar Nanini, enfim, essa galera e fazer parte da história desse seriado que também deixou muita saudade? Eu fiz, acho que 2 personagens diferentes. Um que fez alguns episódios, que era Maria Padilha, que era uma loucona, que namorava lá com Tonico Pereira. Divertidíssima. E fiz uma secretária também que dava em cima do Nanini, e que era tudo muito divertido. E assim, ele realmente trabalhar com o Nanini, como foi pro Selton, né? Talvez os homens com quem eu mais trabalhei coisas importantes foi Nanini e Selton. Nanini, eu fiz a peça, era a filha dele. Fiz o Lisbela, era a mulher dele. A série eu fazia, enfim, com ele. O Selton também, né? Eu fiz o Lisbela peça, depois fiz o Alto, fiz Lisbela peça, depois fiz Lisbela filme, depois de Alto 2. São 2. Então eu me sinto muito à vontade, assim. A gente tem uma química muito boa. Eu tô com o Nanini muito boa, e com o Selton também, naturalmente. É coisa que a gente nem explica nem sabe por quê, né? Mas rola uma coisa natural, muito intensa, assim, né? É muito legal. Eu queria que você falou do Selton, né, cara? São Paulino como eu. E, cara, é loucão, assim, né? Ele no Instagram e tal, às vezes faz umas aparições, fala umas coisas. E, cara, como que foi bonito ver ele encampando a campanha da Fernanda, agora fazendo filmes internacionais. Quem que é o Selton? Ele parece ser um cara muito tímido, mas é um cara que é apaixonado principalmente por cinema, né? E hoje, assim, você trabalhou com ele no teatro, é mais difícil ele já fazer teatro, né? Eu acho que o cinema pegou ele de vez. Eu acho que ele tá completamente apaixonado pelo cinema e tá nessa vida do cinema mesmo, assim. Mas o que você pode falar desse cara que, assim, o que o jornal não fala, mas quem trabalha e tem o privilégio de conviver com ele, assim, quem que é o Selton Mello? Não sei dizer o que é o Selton. O Selton é um cara, eu só conheço ele dentro do Selton, dentro do set, né, assim. Não, conheço como um amigo também. Ele é um cara maravilhoso, é um amigo muito bacana, um parceiro de trabalho generoso. Foi sempre muito bom trabalhar junto com ele, e todos os trabalhos que a gente fez foram muito felizes. Ele é uma pessoa muito especial, muito dedicada, né, à profissão dele, muito focado, sabe muito o que quer, desenha um projeto de carreira e tá seguindo, tá? É um cara muito sério, que pode fazer o que quiser, né? Pode dirigir, pode escrever, pode atuar. E tá voando, né? Tá voando. Merece voar pelas galáxias todas, porque ele é brilhante. E você, né, eu tava falando de atriz, produtora, erudita, a catedrática, acadêmica, uma série de coisas. Você não pensa, por exemplo, em dirigir um dia? Penso, já dirigi um média. Sim, um média, mas eu tô dizendo um longa, no sentido de... Sim. Né, porque acho que tem poucas mulheres ainda na direção, né? E você tem tudo a ver, cara, de ser também uma diretora. Tenho vontade de dirigir, tenho vontade de escrever. Tá tudo borbulhando, só preciso ter tempo de sentar e fazer as coisas. Agora esse final de ano vai melhorar um pouco. Mas sim, já tenho umas 2 ideias de filme, já tenho ideia de curta, de longa. E quero dirigir. Já dirigi e pirei, adorei dirigir ator. Foi minha cachaça no cinema. E cumpri os planos, tinha muita página para 2 dias. Como administrar essa coisa. Esquecer um take, entregar um take para fazer outro, porque você pode ficar obsessivo, mais um, mas não, você tem um tempo ali, né? Essa administração do set é muito, muito delicada, né? Então, eu fui muito competente em todos esses quesitos, sabe? Foi muito bom, eu quero mesmo dirigir. Porque, assim, não deve ser fácil, né? Uma atriz, produtora, assim, são coisas que... produtora foi mais na intuição, né? Da sua coisa de fazer, do dia a dia, de viver. Sim.
E acredito também que a direção, você não fez um curso técnico, tal, não foi coisa vivendo, né? Essas coisas. Queria que você falasse assim, como a importância de conciliar essas coisas todas, né? Do estudo, do repertório que acho que isso que é bonito da vida, né? A prática com a teoria, com essas coisas todas que te formam o que você é hoje. Por exemplo, eu vou pegar o case lá do monta-cargas que virou delivery. Eu tinha feito um projeto de teatro na pandemia, fiz vários projetos para escrever em editais. Projetos grandes, como Mary Stuart, projetos pequenos que eu ia dirigir, a primeira peça que eu ia dirigir no teatro. Fiz monólogo. E essa peça eu ganhei para filmá-la, um edital para filmá-la. Na pandemia, um dinheiro pequeno, acho que é 50 mil reais, alguma coisa assim. Só que eu tinha ganho o edital do SESI para montar a peça e eu fui com cabeça, fui fazer o edital, a peça do SESI, e também meu pai estava doente, e enfim, eu não tinha produzido a peça. Aí, em vez de devolver o dinheiro, um parceiro meu falou: Virgínia, por que você não oferece um curta-metragem? Eu estava cansada. Mas eu falei, o curta não, o média, né? Você, em vez de se entregar como você não montou, você vai e faz um filme. Apesar de ser pouco dinheiro, a gente dá um jeito. Aí eu falei, não, eu tô cansada. Eu falei, Virgínia, não se devolve o dinheiro. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer. Todo mundo, não sou eu, só eu vai trabalhar um monte de gente nesse negócio, eu vou fazer. Aí fui pedir os direitos pro autor, pra equipe do Harold Pinter, só que eles não deram, falaram que não dão porque eles só deixam fazer teatro, não deixam fazer audiovisual. Aí eu falei, então não posso fazer. Ele falou, não, você vai adaptar. Essa mesma pessoa, Giovanni Tosi, danado, adapta, você pede para adaptar para o Brasil e coisa e tal, e assim lá. Eu pedi, aceitaram a adaptação, eu fiz livremente baseado no Harold Pinter, no monta-cargas do Harold Pinter, e fiz a minha versão com o Marcelo Airoldi. A gente escreveu, uma semana a gente escreveu esse negócio e eu filmei em 2 dias. E aí, eu ensaiei como eu tinha pouco tempo de filmagem, eu ensaiei com os atores dentro do meu apartamento as marcas como se fosse teatro. Para quando chegar lá no set, tive meio período de ensaio e eu sabia que eu não tinha tempo para ficar cortando, para fazer muita coisa. Então, eu sabia onde eu tinha que dar um close, como contar aquela história. É isso, é como você tem que... a pessoa tem que saber que história que quer contar, né? Então, eu não podia ficar trocando de lente maior o tempo todo. Eu tinha que otimizar aquela história. Não queria fazer um teatro filmado, queria que fosse um filme, com cara de filme. Eu consegui na equipe um cara que conseguiu uma câmera de cinema, uma Alexa. Eu consegui o Pedro Farcas, que fez a minha luz no filme Através da Sombra, me ajudou, me emprestou um monte de material de luz e o gaffer dele. Então, terminou dando super certo. Foi muito legal. Porque isso é que você está falando tudo, assim, talvez no estúdio, trocando ideia com os caras e aprendendo. É isso? A curiosidade de saber. Lente, câmera... Não, isso tudo eu sei. Então, mas como que você... Vivendo aquilo, trocando ideia... Não, porque eu trabalho no cinema há muitos anos. Mas como atriz, eu tô dizendo, você vai trocando ideia com os caras, vai perguntando esse tipo de coisa, assim, você é curiosa, conversa com o diretor, conversa com o fotógrafo. Eu falo, aqui eu preciso de um close, não sei o quê. Aí ele fala, pode ser assim, pode ser assim. Eu falo, eu quero assim. Sabe, eu não preciso saber o nome se é uma câmera, o tamanho da lente, nada. Eu só preciso dizer que eu quero. Aí ele me oferece. Aí um diálogo. O Guel diz uma coisa muito engraçada. Ele fala: o diretor não precisa saber muito nada, porque tem que ter um bom fotógrafo, uns bons atores, sabe? Todo mundo. Se você ter com uma equipe muito boa junto, plano e contraplano, de não cortar eixo, você conta uma história, entendeu? Você sabendo o que você quer contar, você falar, você tem uma boa equipe. O desenho vem, mas assim, eu tava toda decupada no roteiro. E quando eu fizer o meu filme também, eu estarei ocupada. Eu não vou ver o que acontece lá no set. Não, o set é uma coisa muito cara. E eu sou uma pessoa estudiosa. Eu não sou, vamos intuitivamente pensar na hora que não. Eu vou saber como eu quero contar. O famoso storyboard é perfeito para isso, né? Você desenhar cena por cena. E aqui aí faz. Essa cena aqui é um plano aberto, você tá aí. O outro aqui tá só na sua mãozinha aqui, batendo porque tá nervoso por algum motivo. Aí abre de novo aqui o plano, nós dois conversando. E aí você vai dizendo que história que é. Você nervoso ou eu aqui falando demais? Sabe? As coisas todas.
e você vai fazendo a sua narrativa, né? Toda atriz que vem aqui, eu sempre pergunto, e você é premiada, o que os prêmios representam na vida, na carreira de uma atriz? Prestígio. Só. Prestígio. Prêmio é prestígio. Mas... Só. Nem te dá mais trabalho, nem menos trabalho, nem aumenta o seu cachê muito. É um reconhecimento legal, mas... o público é mais... Para mim, é o mais importante, mais que prêmio. Hoje em dia, com as redes sociais, você vê o quanto você é querido e por onde. Não tem mentira, sabe? Não tem, vamos já isso, por quê? Porque hoje em dia os prêmios também estão muito políticos, tem que ser mesmo, eu tô falando. E muito... Eu já fui de júri, você tem que fazer o jeito aqui, ajeitar lá. É uma coisa meio... E o público não, o público vai lá e diz, que horrível, que bom, não gostei, o outro é melhor, não sei o quê. Você tem a noção real. É aquela pesquisa de Ibope, de novela, aquilo você vê o que está agradando, o que não está agradando. Nas redes você sabe. Ali é a maior verdade. E aquilo é meio por onde eu me sigo, assim, sabe? A sua métrica, né? Pra ver qual que é todos os dias eu recebo um bom dia, Dona Rosinha, pelo como eu vejo como ela é querida. E eu vejo como as pessoas são piradas na Inaura, como, eu gosto da Rosinha, mas a Inaura. Aí fica assim, Rosinha, sabe assim, como vejo como a potência desses dois trabalhos continua presente, passado 25 anos, os dois, assim. Nunca vi nada parecido, assim. É muito impressionante. Então, a voz do povo é a voz... Diz o dito popular. A voz do povo que a gente pode ouvir de perto e ver é o que me guia. Virgínia, que privilégio, que honra ter você aqui. Assim, pra mim, você faz jus a esse nome. Assim, um exemplo de profissional, cara, de mulher, de estudar, de se dedicar, de amor, de vocação pelo que faz. É um exemplo assim, para muita gente. Acredito que para muitas pessoas que estão começando, miram você assim, como mulher e como profissional que luta, que se esforça, que batalha e que faz mil coisas e que tá no imaginário da população, né, do Brasil todo, cara, como as suas personagens, com o seu trabalho e tal. E, pra gente é uma honra ter você aqui. Deixa suas redes sociais, como que faz pra te localizar, pra fazer os comercial de supermercado, de outras coisas aqui. Minhas redes sociais, o meu Instagram é Virgínia Cavendish, o @Virgínia Cavendish. Se alguém quiser patrocínio para Mary Stuart, é marystuart@gmail.com. Tem a rede do Mary Stuart também, que é Mary Stuart Brasil. E minha agente é VGI Agente, que está na minha bio no Instagram. Tem na minha bio os contatos para publicidade, para ficção, enfim, para tudo. Lá é um portal hoje em dia mesmo, né? Tem o meu site, que é www.virginiacavendish.com.br. Tem o canal no YouTube. Tem o canal, tá meio parado ali, eu tenho que voltar pra... Sei tudo. Eu nunca mais eu mexi, eu tenho que voltar pra colocar material lá. Porque aí não dá pra... Aí realmente... Tem muita coisa. É muita coisa. O mestrado me tomou muito, a revisão do mestrado, a dissertação. E agora, fechando o doutorado, se conseguir, eu vou viabilizar talvez essa publicação da dissertação. E... Noite de autógrafo, tem essas coisas. As ideias pipocam muito na minha cabeça, não dá tempo de fazer tanta coisa. Eu tenho muita ideia de coisas que eu gostaria de produzir, fazer, como atriz, como produtora, sabe? É um manancial. Eu lembro uma vez, já me roubaram um projeto 2 vezes já. Eu sou muito falastrona, que agora eu não falo mais nada. E aí eu pensei assim, você quer saber? Cara, tudo bem. Pipoca muita ideia na minha cabeça. As pessoas que roubou a mim não devem ter tanta ideia. E não tão boa quanto você. Não, e aí foi isso que aconteceu, entendeu? Pipoca outra, e vem outra. E essa pessoa aqui, quem rouba uma ideia de você, só tem até pena. Eu já fui roubado também, ideias, cara, mas são coisas que são foda, né? Agora eu não falo e agora boto faz e depois... Exatamente. Esse é o Catedrático Podcast, cara. Que
Que mulher, cara, que mulher. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!